Vamos falar sobre a restituição do imposto de renda. Gente, mês de janeiro já chegando ao seu final, como passa rápido, nós vamos falar justamente sobre esse assunto. Recebo agora aqui na nossa casa Dr. Matheus Viana, que é advogado e mestre em Direito Tributário. Doutor, boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Tribuna Independente. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Olha, você sabe que imposto de renda, de uma maneira geral, é um tabu aqui no Brasil, né? As pessoas pouco entendem, é uma linguagem difícil, mesmo tendo o programa no computador, é uma coisa muito delicada e que as pessoas acabam mandando outras pessoas fazer, ou pedindo, ou até mesmo utilizando o serviço para que outras pessoas façam. Sim. No caso da restituição, o que é essa restituição do imposto de renda e por que ela existe, doutor? A restituição do imposto de renda, na verdade, qualquer restituição, né, esse imposto de renda ou não, nada mais é que uma devolução de um imposto pago a maior em algum momento. Tá? Então, no caso do imposto de renda da pessoa física, essa restituição nada mais é que a devolução de uma parcela, né, de uma parte do valor, ou até todo o valor pago de imposto de renda durante o ano, via retenção. Tá. Né? Então, para a gente fazer um comparativo, pegar a coisa mais comum, que é, por exemplo, o IR-fonte de um empregado normal, CLT. Né? Tem os descontos, então, INSS, imposto de renda, retido na fonte. Isso é uma antecipação, né? Isso não é um imposto definitivo. E a declaração de IR, se você buscar e olhar o nome dela, não é declaração de imposto de renda, é declaração de ajuste anual. Porque o imposto de renda é devido anualmente, na verdade. Tá. E o imposto de renda na fonte é uma antecipação de um imposto que deve ser pago considerando o ano inteiro. Ou seja, o governo retém Isso. aquele imposto direto na fonte pagadora, é Exato, isso? para facilitar a fiscalização. Tá. Né? Esse é o motivo real da retenção na fonte. Tá. Né? Então, a empresa retém o valor primeiro, chega no fim do ano, se faz um ajuste. Nessa hora, você computa todo o rendimento, todas as deduções legais, todos os abatimentos, e se o valor que foi pago, retido na fonte, antecipado, for maior do que deveria ter sido retido, seria o imposto devido, se devolve uma parcela disso. E isso é restituição do imposto de renda. E quem tem direito a essa restituição, doutor? São várias situações, né? Mas basicamente isso acontece todas as vezes que houve retenções durante o ano, pode ser uma, pode ser duas, podem ser 1000. Chegou ao final do ano, você houve um cálculo, abateu todas as despesas, por exemplo, pensão alimentícia, despesa com educação, despesa médica, dependentes, tudo isso daí vira abatimento, né, no cálculo do imposto anual, e aí depois disso você compara o valor que deveria ter sido pago com o valor que foi pago. Se desse cruzamento der um valor, você pagou mais do que você deveria, você recebe de volta. Se não, dá o saldo de imposto a pagar, que é um valor maior. Normalmente, a maior parte das pessoas tem restituição de imposto de renda porque existem as retenções, só que depois você tem despesa médica, que não entrou no cálculo da hora de fazer a retenção. Tá. Pensão alimentícia, que pode ou não entrar no cálculo do imposto de renda retido na fonte mensal. Existem regras para isso, mas a maior parte das vezes não entra. Né? Você tem despesa com educação, dependentes. Então, chega no fim do ano, faz o ajuste e se devolve o valor. Então, são várias situações individuais que podem gerar isso. Né? Não existe uma causa específica. Mas, basicamente, é quando você tem essas despesas que não foram computadas. Doutor Matheus, quais que são os erros assim, mais cometidos na hora de declarar o imposto de renda que atrapalham nessa situação da restituição? Olha, o primeiro é a escolha errada do modelo de declaração. Tá. Né? Existem dois tipos. É o primeiro que, o inclusive, primeiro. é o de entrada, né? Esse é o logo de cara. Tá. Né? Então, existem dois modos de calcular imposto de renda, né? Que é o modelo completo e o simplificado. Né? O modelo completo, ele parte do cálculo com todas essas deduções, essas despesas todas que eu mencionei. Tá. Né? O modelo simplificado, ele ignora as despesas de verdade do contribuinte e parte como despesa de uma dedução padrão.
né? O próprio programa, quando você preenche a declaração inteira, ele já mostra para o contribuinte qual é a opção mais vantajosa. Mas o programa ele te permite escolher a menos vantajosa mesmo assim. Então, muitas vezes as pessoas acabam não tendo a restituição adequada, aqui seria de direito do contribuinte, ou mesmo não tendo restituição, porque erraram no modelo. Então, esse é um primeiro caso. Outra coisa que atrapalha bastante são despesas médicas, por exemplo. Muitas vezes não é toda despesa médica necessariamente que pode entrar como despesa na declaração. E muitas vezes entram. Ou não há comprovante daquela despesa médica, não tem recibo, não tem algo assim. Tá? Então, nesses casos, você tem um problema, a Receita Federal cruza essas informações e ela não encontrando o recibo do médico, por exemplo, ela fala, bem, o que é essa despesa aqui? E vai questionar o contribuinte. Tá? E é a hora que você cai na malha fina. Né? Essa é uma das hipóteses, por exemplo. Vamos às perguntas dos telespectadores. Está bombando aqui, 11-95033-6870, que são muitas dúvidas. Vamos lá. Boa noite, Fábio, doutor Matheus. Doutor, a partir de quanto referente ao salário que a pessoa está isenta? Renan que está perguntando. Na verdade, a resposta é até quanto. Até né? quanto? É até a faixa de R$ 1.900 aproximadamente. Tá? É um pouco mais do que isso, mas R$ 1.900. A tabela progressiva, ela tem 5 faixas, né? Então, mensalmente, estou falando da tabela mensal, você tem uma faixa de isenção, que vai ter R$ 1.900, e tem mais 4 faixas diferentes de tributação, né? Que vai ter cada uma alíquota específica. A alíquota é o percentual que você vai pagar de imposto. Né? Começa com 7,5%, 15%, 22,5%, depois 27,5%, que é a alíquota máxima. Tá. Então, R$ 1.900 é o limite de isenção. É o limite de isenção. A Rose Pacheco, ela faz uma pergunta, ela é lá da cidade de São Bento do Una, Pernambuco, o Brasil inteiro ligado aqui no nosso Tribuna Independente. Obrigado pelo carinho. Ela pede para que o senhor possa fazer, doutor, não diria um passo a passo, assim, mas um apanhado assim, bem simples para as pessoas entenderem como que elas solicitam essa restituição. Como que é feita essa restituição? Bem, a declaração hoje em dia, né, já há alguns anos, ela é puramente eletrônica. Né? Você não consegue fazer declaração em papel, como era antigamente. Né? Então, toda declaração ela é feita num programa específico da Receita Federal para isso, e você submete eletronicamente. No preenchimento, uma das últimas fases, aliás, a última fase, é você colocar os seus dados bancários para depósito em conta corrente. Né? Você pode indicar qualquer banco, a sua preferência, sua conta bancária, conta corrente, conta poupança, enfim, e a restituição cai direto na sua conta. É um depósito automático. Tá? Caso você não informe o banco, esse dinheiro vai ser depositado automaticamente em uma conta vinculada ao seu CPF do Banco do Brasil. Né? E aí, nesse caso, você tem que ir até uma agência bancária, boca de caixa, e solicitar o saque. Eles te entregam em dinheiro, ou transfere para uma outra conta, enfim. Agora, quais são as prioridades para receber esse ressarcimento? Ou seja, quem recebe primeiro na hora que o governo fala, vou ter que fazer a restituição do imposto de renda? É por ordem de chegada. Por ordem de chegada? É por ordem de chegada. Como assim? Quem transmite primeiro a declaração tem preferência na ordem da restituição. Entendi. Tá? Isso não quer dizer necessariamente que você for o primeiro, você vai ser o primeiro a ter restituição, porque ainda tem a análise da declaração. Então, se você cair em malha fina, claro, você vai ficar para trás. Né? Mas a ordem normal das coisas é que quem entrega a declaração primeiro tem a primeira restituição. O senhor falou a respeito do saque na boca do caixa ou até no depósito em conta. Conta de terceiros pode ou não? Não, né? Não pode. Não pode. Ela pode ser uma conta vinculada ao próprio contribuinte, ou se for uma conta conjunta, também pode no nome da outra pessoa, do parceiro, parceira, enfim, até porque o seu CPF também está vinculado àquela conta conjunta. Então, nesse caso, também pode. Mas de um terceiro qualquer, não pode. A Cecília Muniz Lopes, de Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo, ela pergunta o seguinte, doutor, o meu banco me ofereceu a possibilidade de antecipar o valor da restituição do imposto de renda de 2019. Vale a pena eu recorrer a esse tipo de empréstimo?
Olha, é uma situação complicada, né? Essa é uma Pois resposta é, né? difícil de dar, porque isso envolve muito entender como é que são as finanças dessa pessoa, né? Claro. Mas o que acontece quando os bancos oferecem isso aqui, por exemplo, se você teria direito a R$ 2.000 de restituição, R$ 1.000 de restituição, que seja, eles vão ter um desconto. Então, você vai receber do banco um pouco menos do que você receberia normalmente, né? Você consegue antecipar o recebimento e aí depois você recebe o valor cheio na sua conta. E aí o banco recebe isso, aliás, você paga o banco, né? Qual que é o problema? Você vai receber menos instituição do que você deveria. Agora, é claro, para quem precisa pagar contas urgentes, fazer alguma coisa, e essa é uma alternativa bastante segura, né? Porque você não vai ter um problema efetivo se você restituir o dinheiro e pagar o banco depois. Pois Não é é. um problema. Temos uma pergunta que vem de Londrina, no Paraná. Um abraço a vocês aí de Londrina também. Quem manda é o Carlos Bachega. Ele diz assim: doutor, por que eu ainda tenho que pagar o imposto de renda se quando eu faço a minha declaração, se já é descontado esse mesmo imposto na fonte? Essa é exatamente a questão que eu coloquei logo no início da entrevista, que é a declaração, o imposto de renda retido na fonte é uma antecipação. Mas pode acontecer de você ter mais um nível de rendimento que, no cálculo anual, faça com que a retenção tenha sido menor do que a devida. Isso é muito comum, por exemplo, em casos de pessoas que têm mais de uma fonte de renda. Uhum. Isso é muito comum. Então, para aquelas pessoas que têm mais de um emprego, por exemplo, ou a aposentadoria, isso também é muito comum. Para quem tem mais de uma fonte de renda, o que acontece? As deduções são feitas 2 vezes, porque cada fonte computa as mesmas deduções. Entendi. Aquelas que podem entrar no cálculo do IR-fonte. Tá. Né? Então, na hora de fazer o ajuste, uma das duas deduções vai ser anulada. Você está devolvendo o valor do imposto que você pagou a menor por conta da dedução dupla. Tá? Então, esse é o caso mais comum de pessoas que têm saldo de imposto a pagar. Pergunta agora vem do interior de São Paulo, é de Jacareí. Um abraço a vocês de Jacareí. Boa noite, Fábio, doutor Matheus. Meu nome é André, tenho 32 anos. Eu nunca fiz declaração de imposto de renda, pois somente no ano passado eu comecei a receber o valor acima do que se pede como obrigatório a declaração. Eu estou com um certo receio para eu mesmo fazer essa declaração. Eu gostaria de uma dica. Eu pago para alguém fazer essa declaração ou é tranquilo para que eu mesmo faça? Olha, se você tem uma fonte só de renda, se você recebe um pouco acima do limite, se você não é uma pessoa que tem grandes despesas, por exemplo, se você não tem filhos, não tem dependentes, não tem despesa com instrução, não tem nada disso, é bastante simples de fazer até. A declaração, ela não te deixa entregar a declaração se tiver alguma coisa faltando, por exemplo. A maior parte das coisas que poderiam faltar, ela trava na hora do envio e você não consegue enviar. E ela te mostra o campo que você tem que corrigir. Tá? Agora, é claro, se você tiver dúvidas de verdade, se tiver algum problema, ou você não conseguir entender, olhando para a declaração, a linguagem do que está ali, para poder saber onde você coloca cada coisa, pode valer a pena pagar alguém. Uma coisa que, para poder fazer a declaração, uma coisa que pode te ajudar também é que a Receita Federal publica todo ano um manual de perguntas e respostas, tá? Então, que são baseadas em perguntas dos contribuintes mesmo. Então, tem a pergunta e tem a resposta para aquele caso, dizendo como é que você declara. Isso pode te ajudar bastante, tá? São muitas perguntas, a maior parte das situações estão cobertas no manual de perguntas e respostas. Isso está online, tá? Se digitar manual perguntas e respostas no seu navegador, você vai descobrir já onde está isso. E aí vai ficar mais fácil. Mesmo se você tiver dúvida, vale a pena pedir para alguém te ajudar. 30 segundos, doutor. Boa noite, Fábio e doutor Matheus. Excelente programa. Com que idade os aposentados são isentos da declaração do imposto de renda? É a Ivânia, de Santa Catarina, que pergunta. Olha, não existe uma isenção da declaração de imposto de renda. Tá? Opa, olha lá. Existe o limite de isenção para os rendimentos dos aposentados, que é diferente, né? Que isso aqui tem um limite, existe um teto para essa isenção dos aposentados.
E ela começa com 65 anos. Tá. Tá? Mesmo assim, mesmo você, às vezes, tendo a maior parte do seu rendimento isento, vale a pena conferir se não foi nada retido. Porque pode ser que em um mês ou outro, por conta de alguma questão, você recebeu um pouquinho a mais e pagou um pouco de imposto. Né? Se isso aconteceu, pode valer a pena fazer a declaração mesmo assim para restituir esse valorzinho pago a maior. E deixa eu falar uma coisa, você que está acompanhando o Tribuna Independente, se você tem dificuldades para preenchimento do imposto de renda, eu me lembro que nós trouxemos aqui no programa uma especialista que veio com o computador explicando como fazer o imposto de renda. Então, eu vou sugerir que você acesse a Rede Vida de Televisão, seja no site, através do nosso programa, ou mesmo no YouTube, enfim. Procure o vídeo do imposto de renda que ela vai explicar como é que faz, é muito fácil. Você vai ter lá o passo a passo, ela trouxe o computador aqui, eu me lembro, ela ensinou, eu inclusive faço um imposto de renda depois da aula que ela nos deu aqui. Doutor Matheus Viana, muito obrigado pela sua presença, foi incrível o nosso pelo papo. convite. Obrigado, viu? Estou Olha, à disposição vianaeazevedo.com.br, está aparecendo aqui no vídeo o site do doutor, 11 3129 5583, 3129 5583, e o e-mail contato@vianaeazevedo.com.br. Certinho? Muito obrigado. Obrigado, doutor.